come le viole tu ritornerai, ne passeranno tante primavere, come le viole tu ritornerai. Boa noite. Estamos no ar com o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância, falando de São Paulo, Brasil para o mundo. Poderíamos dizer, falamos do universo para o mundo, porque nós somos universais. Estamos aí, a luta pela vida, a coisa mais difícil da vida, né? A luta pela vida. Meu nome é Brito Bifano, sou psicanalista e divulgo a espiritualidade do Brasil para o mundo. Eu tenho ideias próprias, crio mecanismos próprios, depois criados, eu coloco em prática. Se eles funcionam, é porque pode ser aplicado na vida cotidiana de cada um. Então, dentro da espiritualidade, nós não podemos estar parados numa única situação, não devemos criar muitas situações, porque tem muitos caminhos, mas existe um caminho mais direto, mais objetivo para se atingir maior número de pessoas e se conseguir maior número de pessoas evoluindo neste planeta. Esse é um trabalho que deve ser feito de forma constante. Todos os seres humanos, todos os espíritos que estiverem que passam por este planeta, têm uma missão específica, tem uma área limitada de fazer as coisas. Quando aquela área está completada, outros virão para completar de formas diferentes. Então o mundo vai evoluindo de todas as formas. Embora muitos seres humanos tentam atrapalhar a evolução de outros seres, mas isso é devido ao fato da ignorância de ordem espiritual. Mas o espiritualista, uma das coisas notórias do espiritualista, ele se recupera fácil. Isso é importante. O que não é espiritualista de verdade, demora para se recuperar, ou nem se recupera. Mas o espiritualista, quando lhe acontece alguma coisa, ele se recupera muito fácil. É só ele dar uma cochilada, ir para o mundo dele, aí volta tranquilo, né? Isso é uma facilidade que se consegue através das lutas pela própria vida. E as grandes almas que se encontram nestes planetas, eles têm muitos pontos divergentes, mas isso é natural, né? Isso não, todo mundo pensaria igual. Mas quando, como eu digo para vocês, que nós, dentro da espiritualidade nós devemos ser que nem os dedos da nossa mão, para que são diferentes, mas todos eles têm o mesmo objetivo, para chegar a um denominador comum que possa fazer um trabalho. Então, dentro da espiritualidade, isso que se aprende a cada dia. O que nós precisamos é definir situações. O espiritualista, ele defende os seus pontos de vista de forma até intransigente, às vezes. Mas, quando existir algo grandioso dentro desses mecanismos, cada um acaba se curvando e trilhando aquilo que deve ser trilhado, né? Então, a vida é um eterno aprendizado. Eu digo isso para vocês porque vocês podem passar por situações que às vezes entendem que não tem o que mudar, que não dá para fazer diferente. Se existir sinceridade e honestidade nos seus sentimentos, o que aparece no meio do caminho acaba desaparecendo. É que cada um de nós tem ponto de vista divergente. Não, se não fosse isso, a vida não teria graça, né? E tem pessoas que têm uma personalidade diferente, tem umas personalidades que têm uma personalidade muito forte. Às vezes, a própria razão foge. Mas isso pode acontecer com qualquer um. Qual é o trabalho que eu faço nesse canal do Luiz de Matos? É preparar pessoas, preparar você, para você se governar a si mesmo.
é ter prazer pela vida. E, logicamente, tem situações que você não pode deixar passar, especialmente da espiritualidade. Esse trabalho tem que ser levado com muita seriedade. Porque se for para fazer as coisas do jeito que os outros fazem, e que já estão fazendo, então não precisava eu estar aqui. Para que precisa de um Benito aqui, né? Por que precisa de um Luís de Matos? Por que precisa de um Sócrates, Platão, Maomé, ou Cristo, né? Budas? Por que precisariam dessas pessoas vir ao mundo? Para desbravar as trevas da ignorância? Eles não vieram para fundar religião nenhuma. Eles vieram para acabar com alguma delas. E alguma delas acabaram. Se vocês verem a história da humanidade, vocês podem vasculhar no Google, vocês vão encontrar que muitas religiões desapareceram. Mas aí surgiu os outros, né? Porque o ser humano se acomoda no comodismo. E nesse comodismo ele cria situações para dominar. Qual a finalidade das pessoas? Dominar. Ou pela religião, ou pela política, ou pelo dinheiro, o domínio. Então, o poder corrompe de muitas formas. O empresário, o que ele faz? Ele tem um domínio sobre a sua empresa. O empresário tem que ter lucro. Mas ele tem um poder na mão. Porque uma empresa dá poder para você. Você ser líder religioso dá poder para você. E o poder, muitas vezes, corrompe e desvia as finalidades nobres da humanidade. Então, meus amigos, quando se chega na espiritualidade de verdade, né? Nua, crua, limpa, sem rodeio, sem misticismo, sem tranqueirada, essa coisa toda. Você vai se despojando de toda aquela parte negativa. Porque o que tem no mundo é gente espiritualista, tudo quanto é lugar. Um espírito de espiritualista, cheio de gente grandiosas, que eles se acham grandiosas. Nós somos grandiosos, mas nós nos podemos tornar realmente grandiosos dentro das nossas ações. E nós devemos ter aquela convicção sobre um determinado assunto. Nós precisamos desmergulhar o assunto. Quando você pega um livro sobre alguma coisa, você não pode levar aquilo no pé da letra. Aquilo foi escrito por um ser humano. Se ele era movido de boas intenções, também no meio do caminho ele poderá falhar. Pode ter alguma coisa que falha. Isso é normal. Mas, se você estiver ligado à luz, a sua mente vai te dizer se aquilo que está no livro é totalmente verdadeiro ou não. Mesmo que aquilo, eventualmente, não seja muito verdadeiro, você vai pegar a parte que é verdadeira, você introduz na sua personalidade e você passa, naturalmente, a ter uma vida mais equilibrada do que outros. Porque, na realidade, nós não sabemos nada. Eu li mais de 1.500 livros. Estudei. Sou formado em psicanálise. Estudei pra chuchu o livro de Freud. E chega na hora você não sabe nada. Você não sabe quase nada. Então veja que nós precisamos estudar muito para saber pouco. Mas esse pouco é o suficiente para se fazer a evolução espiritual. Aí está a chave da bobada, como se diz. Precisa saber muito para falar pouco. Às vezes você tem que falar 10 palavras numa palestra, mas você tem que saber 1.000 palavras que possam se encaixar dentro do seu artigo, dentro daquilo que você vai falando. Por quê? Por que tem oradores que às vezes falham e outros desenvolvem? Porque a pessoa adquire muito conhecimento. Quando a pessoa tem muito conhecimento, ele tem uma segurança naquilo que ele está fazendo. Um dia tinha um orador, ele estava duro, estava sem um centavo no bolso, né? Aí tinha um amigo dele lá, falou, me dá 50 reais aí. Mas para quê? Me dá os 50 reais e fica quieto. Deixa eu fazer a palestra, depois eu te devolvo. Aí ele pegou os 50 reais e foi fazer a palestra, né? Terminou a palestra, pegou e devolveu os 50 reais para o amigo. Aí o amigo falou,
Eu te emprestei, pensei que você usar para alguma coisa. Falei, mas eu usei, eu fiz a palestra. Eu senti segurança, porque eu estava com dinheiro no bolso. Quer dizer, quando nós estamos sem dinheiro, nós estamos ferrados. Entendeu como é que são as coisas? Então tem que ter um pouco de dinheiro para te garantir a sua situação. Se você não tem o dinheiro, vai fazer a palestra, fala, depois da palestra, preciso tomar um café, não tenho centavos. Ah, mas tem amigos lá que pagam para mim, mas você não se sente bem, porque você gostaria de ter aquilo com você. Então tem muita coisa que nos dá segurança. E o dinheiro é uma delas. Muita gente pensa que o dinheiro é amaldiçoado, né? Não, mas o dinheiro vem não sei de quem. Bom, se você tem um produto, por exemplo, eu vou vender produto de alimento cozido no vapor, né? E vou vender produto, para mim não me interessa o dinheiro ver do traficante, da garota de programa, todo mundo come, então tem que comprar comida. Então para mim não me interessa, se o dinheiro estava na mão dele porque ele ganhou de forma desonesta, a partir do momento que ele vem para minha mão, ele se torna um dinheiro honesto. Então não tem problema, o dinheiro é bem-vindo de todas as portas, desde que seja adquirido, naturalmente, através do trabalho de algo meritório. É isso aí, meus amigos. Vamos, deixa eu ver, cadê tá, vamos falar um pouco sobre ele. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui no livro. Tá, ele está aqui, tá? Eu vou abrir qualquer lugar, vou ver o que eu vou encontrar aqui para ler para vocês agora, tá? Eu vou abrir aqui, não vou ficar marcando página, eu só vou abrir um lugar, eu não sei o que vai aparecer. Aí nós vamos bater um papo aqui. Vou ler um trecho aqui de alguma coisa, tá? Muito breve. Então eu abri aqui na página 168. Vamos ver o que tem aqui na página 168, está no capítulo de mediunidade. Está no capítulo de mediunidade esse negócio, 168. Então vamos ver o que tem na 168, exatamente onde eu abri o livro, tá? Então tem que fazer coisas assim espontâneas. Talvez alguma coisa que esteja assistindo hoje, ou alguém vai assistir vídeo, o astral superior, ele vai fazendo esse trabalho grandioso. Então quando nós fazemos alguma coisa improvisando, tem alguma finalidade. Às vezes nós fazemos alguma coisa que, isso não tem finalidade nenhuma, não tinha nada a ver com isso, mas se aconteceu, tinha alguma finalidade. A partir do momento que nós estamos ligados à luz, que nós estamos ligados ao trabalho do astral superior, só coisa boa poderá aparecer nas nossas mãos. Então vamos ver o que está dizendo aqui. O que fala sobre mediunidade. Porque a mediunidade é um assunto que deve ser estudado, desmiuçado. A mediunidade, na realidade, é ciência. Se você, através da mediunidade, você analisa os fenômenos da vida além da matéria. Os que lhe falta esse conhecimento. Mas nós já temos um vasto conhecimento sobre isso. Temos muito que aprender, né? Mas vamos ver o assunto aqui. O possuidor da mediunidade de incorporação é médio e nem mesmo precisa concentrar para receber as influências dos espíritos do inferior. A sua sensibilidade e sistema nervoso estão de tal forma predisposto que lhe basta para isso a ação do pensamento. Então, o ser humano que tem a mediunidade de incorporação, ele não precisa fazer treino nenhum, é só ele usar o pensamento e permitir que seja incorporado, ele vai ser incorporado imediatamente, ele muda de personalidade. Imediatamente desdobra a sua personalidade. Uma vez, entretanto, concentrado o médium, um propósito de deixar atuar, a justa posição do espírito atraído se dará com intensidade ao seu corpo, sem que o espírito do médium perca o seu estado de consciência. Então diz, mesmo do espírito que incorpora, quando ele é um espírito disciplinado, ele não perde o seu estado de consciência, ele mantém a sua consciência. Então o espírito poderá comunicar, ele pode virar bloqueado determinadas situações, como por exemplo, quando esse relacionamento cristão, o espírito, lá existe um domínio total sobre isso, que mesmo que o espírito gostaria de proferir algum palavreado impróprio, a corrente formada e o meio treinado saberá segurar esse tipo de coisas que muitas vezes em determinados centrelhos desabrocha algum palavreado totalmente impróprio com a realidade. O espírito atuante se serve da faculdade mediúnica de incorporação para exteriorizar o seu pensamento, deslocando-se o espírito do médium em concentração um pouco da sua posição normal, com que facilita a captação de pensamento por meio de cordões fluídicos que tem preso ao cérebro. Então, a captação é a transmissão do espírito desencarnado para o encarnado comunica é feita através dos cordões fluídicos, especialmente ligado à parte do cérebro. A telepatia é um sentido que está sensivelmente desenvolvida na espécie humana, sendo certo, todavia,
que o seu desenvolvimento é maior do que ordinariamente se supõe. A mediunidade intuitiva, essa é a mais importante. Porque a intuitiva todos têm. Até o gato, o cachorro, o passarinho, eles têm a mediunidade também. No ser humano, a intuitiva define que tipo de pensamento que você quer captar. Então, dependendo do que você quer captar, você pode ter pensamentos superiores ou inferiores. A seu estado de ânimo, de seu estado psíquico, determina que tipo de sensibilidade você vai acabar sendo induído. A mediunidade intuitiva tem a sua ligação com a estrutura do embrionário órgão telepático, que pouco a pouco se irá denunciando. A mediunidade de incorporação vem estimular ainda mais o desenvolvimento desse órgão, que é um reflexo da sensibilidade psíquica. Consequentemente, a mediunidade intuitiva de incorporação, as funções rudimentares do incipiente, o órgão telepático perfazem em ações coordenadas completamente, uma soma de três predicados espirituais, cujo desenvolvimento, sob rigoroso controle do espírito, oferece o mais perfeito resultado na captação do pensamento, seja eles espíritos desencarnados ou não. Quer dizer, quando você desenvolve a mediunidade, você às vezes olha para o rosto da pessoa, você capta o pensamento. Mas você só pode captar o pensamento se você estiver equilibrado. Aquele pensamento que você vai captar não te afeta nada na sua sensibilidade. Então você tem essa facilidade de você captar o pensamento sem a pessoa ter falado. Pelo rosto, pelos traços, isso nós aprendemos na psicanálise, né? A pessoa mexeu um dedo, a gente já está sabendo o que está acontecendo, né? Se eu mexer um dedo, da maneira que a pessoa sente, da maneira que ele fica lá, então, existem muitos detalhes que a gente se aprende nas terapias que muitas pessoas não sabem dessa situação. Tudo médio, em condições psíquicas normais, em trabalho nas correntes do astral superior, transmite somente, se quiser, aquilo que lhe intui os espíritos, porque nessa circunstância não perde o controle de si mesmo, é assim que pode deixar de proferir inconveniência quando atuado por obsessão. Então o espírito, o médium disciplinado, especialmente no coração cristão, que tem poucos dessas passagens, ele consegue captar, transmitir e limpar um determinado palavreado que seria inconveniente para o local. Em todas as camadas sociais, há indivíduos que são médium, que possuem a mediunidade de incorporação, embora ignoram a posse dessa faculdade, é um grande mal, conservam-se nesse desconhecimento. Então, aquelas pessoas que têm a mediunidade de incorporação e ignoram essa incorporação que ele tem, isso é um perigo para os próprios seres humanos. Por isso, uns chegam à loucura, vários terminam no suicídio e outros desaparecem no desastre. Muitos superlotam os hospitais, cadeias e penitenciárias. Então, o ser humano que tem a mediunidade de incorporação é um perigo dentro de uma sociedade, um perigo para ele próprio. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês têm contato com obsedados, permitendo, tomem cuidado. Não fique com essa conversinha não, comigo não vai fazer. Não dê moleza, tá? A pessoa desequilibrada de incorporação, ela faz o diabo. Ela te mata em fração de segundo, você nem percebe, tá? Não, meu filho, não interessa. Não, meu marido, não interessa. Não, minha mulher, não interessa. Seu medo de incorporação é um perigo miserável dentro de uma sociedade. É isso que a ciência devia divulgar, devia conversar com as pessoas para evitar tantas desgraças dentro dos familiares, dentro da própria família. É uma grande parte deles, com faculdades ainda não muito desenvolvidas, anda pelo mundo a provocar desordem e perdas no jogo, deprime-se no álcool, em facilitar-se nas tendências sensualistas. Os espíritos desencarnados que perambulam pelo astro inferior percebem rapidamente qual aquele encarnado que possui faculdade mediúnica de incorporação, e porque notam o efeito pronto das suas intuições que não se dá com os demais. Então o astro inferior, o invisível, a magia negra,
Quando ele vê um espírito, uma alma encarnada, que tem a mediunidade de incorporação, eles detectam imediatamente, porque elemento já se comunica com ele de forma imediata, ele sabe que pode incorporar naquela pessoa e toca o barco, já vai provocando desgraça e desordem, né? Com isso, o encarnado, que é médium possuidor da faculdade mediúnica de incorporação, será uma vítima dos espíritos do astral inferior, e se não estiver preparado para evitar o contato ou a maléfica aproximação desses espíritos, quer dizer, que se não está preparado para evitar o contato com essas almas, ele está ferrado, está frito, enfarinado. Conta-se aos milhões no astral inferior os espíritos acoviteiros, intrigantes partidários de discussões, faciosos que encontram mercê da mediunidade de incorporação nos lares onde a disciplina racional não impera, campo aberto para gozar de suas tendências para saciar os seus voluptuosos pendores cínicos. Tenha sempre em vista que a lei da finalidade ou semelhante atrai cada qual se revela pelo seu modo de pensar. Quem gosta de maledicência, quer dizer, cada pessoa gosta de fofoqueiro, fica fofocando, então ele vai ter os espíritos de fofoqueiro junto. Então a pessoa gosta de beber, tem o espírito que gosta de beber, o outro quer fumar, vai ter, então cada um tem os espíritos que quiser na sua volta, né? Aquelas pessoas intrigantes, que tem mexerico, produzem pensamentos dessa ordem, atrai para junto de si falange de espírito igual gosto. Quanto, porém, o autor de tais pensamentos é um médium, a situação se torna muito mais grave, porque fica sujeito a receber constantes cargas de seus afins desencarnados que o procura atrair para os desafetos ou médium ou deles próprios. Então, é um perigo a mediunidade desregrada. E precisa tirar da mente o seguinte: esse negócio que eles falam, que para fazer caridade tem que ser médium, isso é um crime que lesa a alma. Isso se pratica no espiritismo, no kardecismo, nessas baiucas tudo que há a prática mediúnica. Ao meu entender, essas práticas mediúnicas devem ser abolidas em todos os cantos, inclusive dentro do próprio racionalismo cristão. É isso que deixei escrito para o Dr. Humberto em 1989. Tá? Inclusive, eu fiz um vídeo hoje de manhã e mostrei até o documento que eu tenho, da cópia desse documento que entreguei para o Dr. Humberto, que até agora eles não fizeram nada. Tá? Essas intuições tinham vindo na época de Maria Cota, na época de Antônio Cotas, que devia se acabar com a mediunidade. Mas a vaidade humana, o ego, é tão grande dentro deles que não vão acabar isso nunca. Paciência. Então, por isso que a doutrina de Luiz de Matos, no racionalismo cristão, está caminhando para os dias finais. Porque eles não estão reagindo à realidade, não estão se organizando da maneira dinâmica da sua divulgação, então ela vai perecendo de uma forma ou de outra. Abrindo casa para ficar colocando presidentes incapazes de presidir, é lamentável. Os presidentes que presidem as casas racionalistas, os militantes, são cheios de ódios. Eles são preconceituosos. Se vocês verem o vídeo que eu fiz de manhã, vocês vão estarrecer. Eu fiz esse vídeo hoje às 3 horas da manhã. Se vocês procuram, que vocês vão encontrá-los, eu falei alguns detalhes sobre isso, como certas pessoas entraram aqui no nosso Face, com tamanho ódio. Está na cara. É um ódio miserável contra as pessoas que realmente têm compromisso com os ensinamentos de Luiz de Matos. Eles ficam com aquela inveja miserável. Não, porque são nós que podemos divulgar os ensinamentos de Luiz de Matos. Se eu dissesse isso para vocês, meus amigos, como é que ficaria? E eu fosse dizer para vocês, sou eu que posso fazer a limpeza psíquica, você só tem que ficar escutando. O que seria? O que teria valor esse trabalho que eu estou fazendo? Não valeria nada. Eu estou dizendo para vocês, meus amigos, a espiritualidade ninguém é dono. Nós não podemos monopolizar a espiritualidade. Nós não podemos deixar a espiritualidade na mão dos intelectuais, porque eles são doentes mentais, eles dão valor ao diploma que eles tiraram. Eles estão mais preocupados em defender o diploma, o seu curso que ele já fez, do que propriamente os ensinamentos grandiosos da espiritualidade. Eu uso o nome de Luiz de Matos porque foi ele que em 1910 trouxe esses ensinamentos, ele compilou de algum lugar, pegou de algum lugar, ele fez uma montagem, ele burilou,
peneirou e deixou aqui fincados. Poderia ter outro nome. Poderia ser João da Silva, Francesco Cadamassi, qualquer outro nome, né? Mas era Luiz de Matos. Então nós vamos ter respeito por ele. Foi um homem destemido, mas não era tão bonzinho como vocês pensam, não. Nenhum grande homem de verdade era um bonzinho, não. Não era, não. Tá? O que diz que eles são muito bonzinhos são as religiões. As religiões é outra conversa. O negócio deles se embaraçou tudo, né? Luiz de Matos foi, sim, um camarada destemido. Uma visão clara das coisas, da vida além da matéria, isso depois dos seus 50 anos. Porque até os 50 anos ele era totalmente contra tudo que era tipo de espiritualidade, porque via no mundo que só tinha embusteiros, só tinha pessoas mentirosas, só tinham pessoas que não faziam nada, só faziam trabalho de feitiçaria. Se vocês lerem aquele livro, Cartas Oportunas sobre o Espiritismo, vocês vão estarrecer. Ele detalhou um linguajar apropriado, que agora, infelizmente, o racionalismo cristão, os seus dirigentes, parece que não vão publicá-lo mais. E eu tenho alguns objetivos para fazer. Se os meus objetivos são verdadeiros, eu vou conseguir. Se os meus objetivos não são verdadeiros, eu não vou conseguir. Tá? Então, nós vamos fazer muita coisa, se nós permanecemos juntos, que nem os 5 dedos da nossa mão, caminhamos juntos. Vamos ter ponto divergente? Sim, nós vamos ficar juntos. Qual é o problema? Se a vida... Tá bom, meus amigos? Então vamos fazer a limpeza psíquica? Não, aqui limpeza psíquica nada. Né? Pergunta e resposta. Eu estou muito apressado para fazer a limpeza psíquica. Eu não sei para que isso. Deixa a limpeza psíquica para depois. Né? Mas já está se processando a limpeza psíquica. A partir do momento que alguém senta numa cadeira ou assuma a cabeceira num lugar para falar de espiritualidade, para falar dos ensinamentos de Matos, a corrente se forma. A pessoa não vê, mas a pessoa sente. Mas para isso acontecer, precisa se libertar de determinados dogmas, de determinadas coisas que a vida, de determinada superioridade. O ego para dizer que eu sou bom, você tem que ser bom, você tem que ser espontâneo, tem que ser solto. Por que você tem que fazer questão de mostrar que é bom? Não precisa. Se você é espontâneo, você é verdadeiro, você tem conhecimento mesmo, você é bom mesmo, acabou. Você não precisa fazer força para isso. É isso aí, meus amigos. Então, vamos ver as perguntas e respostas. Se tiver algumas perguntas que foram feitas, elas passaram, que rolou, então vocês façam de novo, por gentileza, tá bom? Vediamo aqui. Estamos com 63 pessoas no ar, tudo bem, ao vivo. João Batista, Graciano, eu gosto muito de você, és muito humilde. Ok, meu amigo João Batista, eu conheço você há muito tempo, você está aí. Realmente a Graciano, ela é um espírito que está me surpreendendo da sua capacidade, especialmente na parte espiritual. Sem dúvida nenhuma. Um espírito já preparado para fazer o trabalho que eu faço. Ele pode ter certeza que na hora que ela começar mesmo, o carisma dela é muito bom. É muito bom. Ela é uma pessoa que tem carisma. Tem carisma e tem conhecimento, tá? Mas ela ainda está meio acanhada, achando que não, mas daqui a pouco ela deve estar por aí no ar, tipo, daqui a pouco eu digo, pode ser daqui a uns 6 meses, daqui a uns 3, daqui a um ano, não sei. Isso é ela que decide. Porque nós, quando assumimos alguma coisa para fazer, nós precisamos decidir. Nós podemos dar um certo incentivo, mostrar os prós e os contras. O negócio é começar. Na hora que começa, tudo vai fluir, tá bom? Devido aos pensamentos, a Glauciana está escrevendo aqui, devido aos pensamentos transmitidos aos espíritos afins se aproximam da pessoa encarnada, não há como ser diferente. Eles estão quedados na atmosfera da Terra, por isso a humanidade está obsedada. Porque existe uma facilidade nisso. As pessoas, quando dizem, o espírito vai descer, não vai descer, ele já está aqui. Ele não vai perder tempo. O que vai descer, o que vai vir de outros lugares, é o astral superior. Ele precisa formar um campo de pouso, usando os espíritos de mundos intermediários, de mundos mais atrasados, de pessoas que encarnaram muitas vezes no planeta Terra, e depois não quiseram encarnar mais, porque cada vez que eles vinham, perdiam as encarnações, então esses espíritos se decidem a fazer a evolução nos mundos opacos, e de lá eles são usados pelos espíritos do astral superior para preparar o campo de pouso do astral superior, que é tipo de um elevador, né? O astral superior, os espíritos dos outros mundos mais inferiores formam um campo
como se fosse um elevador. O astral superior ele vem de relance, na hora que está se fazendo a limpeza psíquica, ele faz o que tem que fazer e volta imediatamente. Porque os espíritos de luz, muitos deles são muito avançados, eles não podem permanecer aqui, porque a atmosfera da Terra é muito pesada, muito densa. Mas de vez em quando eles dão uma passeada por aqui. Dependendo da força da concentração do pensamento na hora da limpeza psíquica, eles dão uns relances rápidos, eles vão embora. É assim que é a vida, oscila a vida. Obrigado, João Batista. A nota desde a Alemanha, abraço. Luiz, boa noite, desde a Alemanha, abraço. Fernanda, ué, mudou a fotografia, Fernanda? Tudo bem? Como é que está a Alemanha aí? A Alemanha está complicada. Os alemães estão meio atrapalhados, que tem muito turista lá, muita coisa que vem de fora, né? A imprensa esconde tudo, mas o negócio está bravo lá. As pessoas que vêm de fora, que são mal educados e outros, mas a imprensa esconde, tá? Não é aqui no Brasil que tudo escafuchado, né? Mas escafuchado, tudo que acontece, eles põem no ar por aí, né? E agora a internet também vai coisa mais. Ronaldo Guimarães. Benito, me explica como um espírito evoluído como Luiz de Matos quase matou um cara com um revólver que não conhece a história. Gostaria de saber. Então você leu a história do Luiz de Matos, né? O Luiz de Matos, quando começou na parte espiritual, naquela época, ele andava armado. Ele usava um revólver, Schmidt West, e também uma faca. Ele era rápido, ele precisava se defender, né? E na época que ele começou os trabalhos lá das sessões, tinha um médium que inadvertidamente ofendeu o Luiz de Matos, porque o médium, o espírito que estava com o médium, conhecia o Luiz de Matos de outra vida. Ele não estava conhecendo o Luiz de Matos daquela vida, conhecia da outra. E o médium acabou ofendendo o Luiz de Matos. E o Luiz de Matos ainda não tinha muito conhecimento, que não era o médium que estava lá presente, que estava ofendendo ele, que era um espírito que estava com ele. Ele quase puxou o vai querer dar um tiro no médium. Aí logo em seguida o padre Antônio Vieira interviu e falou, não, ele não é a pessoa que está falando aí, é um espírito que está com ele. Aí o Luiz de Matos falou muito bem. Aí foi o tipo de fenômenos que foram acontecendo. Agora o espírito superior, você não vai dar um tapa no espírito superior, que ele vai, se tiver vai dar um tiro mesmo. Está pensando que vai dar moleza? Então, as almas encarnadas, que são superiores, eles não se curvam a nada. Tá? Eles respeitam todas as pessoas, mas se elas foram ofendidas, elas não brigam, não. Não fica perto de pessoas que são meio evoluídas nesse negócio, que eles não vão dar moleza para você, não. E nem provoca, tá? É bom nem provocar, tá? Ha capito quello che ti ho detto? Vuoi che le dico un'altra volta? Ancora io ne studio giuporatia. Graciana, logo eu vou ao ar, que quando eu começar, não passarei mais por enquanto, onde eu moro em uma chácara. A internet não é suficiente para fazer os vídeos. Tudo bem, eu sei. Inclusive, eu já fiz um vídeo na chácara da Graciana, lá em Cuiabá, numa época. Nós fizemos juntos, esse vídeo está no ar, não sei qual é que é, mas não é que está no ar, não fui pelo YouTube. Porque pelo YouTube não dá para fazer, porque precisa de uma internet melhor. Mas nós fizemos pelo Face, tá? E foi muito bom o vídeo, sim. Esse vídeo deve estar no Face da... Se vocês procurarem no grupo, Universidade do Astral Superior, bem lá atrás, vou ter que ir rolando, vocês vão achar esse vídeo, tá? Mas vamos dar tempo ao tempo, que logo isso aí está no ar. Eu acredito que antes de 6 meses ela deve estar no ar fazendo isso. Antes de 6 meses. Eu sou meio apressado, mas se ela fizer isso até o fim do ano, tá bom, tá? Não vamos aqui ficar forçando as coisas. E se não der até o fim do ano, que faz no começo do ano. O importante é fazer, tá? Esquenta não, mas tudo vai dar certo no fim. Foi. Ronaldo, foi Luiz de Matos que quase foi morto a tiros. Sim, a Igreja Católica mandou matar ele. Muitas vezes, 3 vezes mandou matar. Uma delas, o camarada deu 3 tiros para ele, levantou para ir atender, ele levou 3 tiros. O máximo que aconteceu, chamuscou no pijama dele. Nós não sabemos o que aconteceu com a pessoa que fez isso. Luiz de Matos falou, não, deixou a coisa livre, não reagiu naquele momento. Mas os amigos do Luiz de Matos foram na casa do camarada e deram lá para ele umas 24 horas para se retirar daquele bairro. E aconteceu, e depois nunca mais se soube daquela pessoa. Mas o Luiz de Matos agiu de uma forma, outros agiram de outra forma. Mas eu duvido que se Luiz de Matos prevesse o perigo, que ele não ia se defender. É que ele foi pego de surpresa. Mas se ele visse que alguém, eventualmente, gostaria de agredir, ele se defenderia. Por que ele andava armado? Por que ele andava com o revólver na cintura e andava com uma faca do outro lado?
Ele treinou isso, ele treinou mesmo para se defender, porque naquela época, como na época atual, eu acho que a população devia se armar toda. Todo mundo com um revólver na cintura. Porque você não dirige carro. Um automóvel já é um revólver, praticamente, é uma arma. E você tem que seguir as leis de trânsito. Então você poderia estar armado e tem que seguir as normas, né? Assim as pessoas tomavam cuidado para não ficar saltando um ator de direita, né? Qualquer moleque idiota por aí me encheu o saco, que ele sabe que você não está armado, né? Mas se ele soubesse que você está armado, as pessoas te respeitavam mais, né? Fazer o que não? Aí sim, esse fato, mas isso ele não fazia parte ainda da doutrina, ok? A doutrina que ele mesmo criou, né? Diga-se de passagem. Eu acho estranho esse procedimento. Bom, é uma maneira sua de encarar. Cada um, no momento, age de uma forma. Então, a pessoa encara dessa forma. Que muita gente encara que quando a gente dá um tapa no rosto, fala, bate no outro lado aqui, né? Então, isso é um problema de cada um. Tem religiões aí, por exemplo, em algum lugar por aí, parece que ser uma religião aí, que a pessoa acredita e tal, ela fica quieta. Ela acredita, ela salta a sua casa, tudo, ela fica quieta. Fica pensando que Deus vai resolver o problema. Então, são pontos de vista naturalmente divergentes, e assim está a chave do negócio. Nossa mão tem 5 dedos. Nós temos os pontos divergentes assim, mas devemos permanecer juntos na espiritualidade. Tá bom? O problema de cada um agir de uma forma, esse problema individual de cada um é conforme o momento, conforme a pessoa estiver. Eu posso estar muitas vezes tranquilo, 10 vezes e fazer a mesma coisa tranquilamente. Numa outra época eu não faço mais aquilo, eu faço diferente. O meu estado psíquico no momento determina como é que eu vou agir. Certamente que nós devemos trabalhar para que o estado psíquico esteja sempre da mesma sintonia, da mesma maneira, mas não é sempre assim. Então você pode, às vezes você tolerando sobre uma coisa, mas chega um momento que o seu estado psíquico está desgastado, você não vai ser tolerante. Mas nós temos uma linha de conduta. O espiritualista tem uma linha de conduta e tem os seus limites, mas conforme o estado psíquico, a pessoa reage. Isso que as pessoas devem entender, tá bom? Então você, por exemplo, trabalha o dia inteiro, vai chegar em casa. Você está desgastado, trabalhou, muito aborrecimento e tal. Quando você chega em casa, o que você quer? Você quer ao menos tomar um banho e tal, e depois sentar, conversar, jantar, fazer o que quiser, se ficar. Agora, se você chega da rua, e a esposa já começa a te encher o saco, começa a te azucrinar, você estoura. Porque você já está cansado e desgastado. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas, antes de chegar em casa, pare embaixo de uma árvore, faça a limpeza psíquica para você não levar aqueles companheiros dos lugares onde você foi. Porque às vezes você vai carregado de espírito para casa, a esposa, logo que você entra na porta, a esposa já se irrita, já começa a falar um monte de coisa. Aí vem os desentendimentos. Então nós precisamos aprender técnicas e aprender como proceder na vida para evitarmos choques familiares. Ademais, talvez tenhamos sido direcionados, eu acho que quem evoluído tem mais nobreza. Não é bem assim. Quem tem mais nobreza é a pessoa espiritualizada, que é espiritualista. A pessoa pode ser evoluída, pode ter inteligência, mas se não for espiritualizado, não tem nobreza nenhuma. Rufino Forte, senhor Bento, já fiz meu comentário no vídeo, na manhã pode divulgar. De manhã pode divulgar? Não sei, se você fizer de novo, não sei o que de manhã, se você fez, não sei se eu respondi, nem me lembro o que eu fiz de manhã, tá? Só lendo o livro para atender melhor a história. A gata não tinha despertado para o que tinha a fazer. Aqui na Terra, um espírito reconheceu ele de outras reencarnações e começou a xingá-lo. Tá certo, certamente o que eu falei, está no livro da história do Luís de Matos. Ele não sabia que era um espírito que, através do médium, estaria agredindo verbalmente. Valdemar Polim, eu já tomei tapa na cara em briga de trânsito, estando certo com a arma na cintura e não atirei em ninguém. Isso é um problema seu. A sua reação é sua. Eu lascaria fogo mesmo, não tem conversa não. Tá? Se alguém me dá um tapa na cara, e se eu estiver armado, ele não vai sair ileso da situação. Eu faria isso. Agora eu não estou dizendo para você fazer. Cada um faz o que tem que fazer. Mas acho que tem que ser. Isso é o meu ponto de vista. Eu não estou falando como espiritualista, estou falando como ser humano, como homem, como é que eu reagiria. Como espiritualista, talvez eu reagiria de outra forma.
se estivesse dentro de uma espiritualidade, está naquele momento, mas naquele momento não está. Então você reage conforme a necessidade. Eu, quando ando na rua, não brinco com ninguém, não quero saber de ninguém, eu cuido da minha vida. Ando, não olho para os lados, não discuto com ninguém. Se eu vejo que pessoas têm problema com alguém, eu fico longe. Então, nós precisamos evitar problema, especialmente de trânsito, né? Agora, a minha reação, se eu levasse um tapa na cara, seria, se estivesse armado, eu tacava fogo no camarada, ele ia voltar logo para acertar conta lá com a consciência dele. Tá? Vou fazer que nem um general que falou, mas tem pena dele, porque Deus, ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu mato eles aí, esses subversivos aqui, eu mato eles, mando para Deus, eles que se viraram a Deus, que eu resolvo o problema com eles, porque eu tenho mais o que fazer aqui. É por aí. Na capítulo, não vou recapitar agora. Paulo Jorge da Conceição Santos, boa noite. Estava vendo um vídeo falando sobre a verdade de Fátima, de tal, de Santa Aparecida, que não tem nada de santa. Bom, são histórias, né? Nós podemos saber tudo quando é história. Como é que se criou a Fátima, lá não sei o que, de Portugal, sabemos como é que se criou a Nossa Senhora da Aparecida aqui no Brasil. Então, cada coisa tem uma história. É o que tem de santo, que a turma nos enfia agora abaixo, está cheio, né? Então, cada um acredita no que quiser. Eu aconselho as pessoas a tirar tudo que é sandália que tem dentro de casa e limpar a casa. Onde existe uma figura de um santo dentro de casa, onde existe alguma coisa que está ligada à religiosidade, uma Bíblia em cima de uma mesa, ali, quando o astral inferior passa, ele vê que tem uma pessoa que está ligada à religiosidade. E, logicamente, ele fica lá, ele não vai embora. Até chegar o dono do ambiente, ele tende a dominar aquela pessoa. Por isso que as pessoas, às vezes, encontram dificuldade em fazer a limpeza psíquica, e tudo volta. A pessoa faz, mas continua. Então, o astral inferior, ele tem facilidade para saber que tendência que a pessoa tem. Então, eu digo para vocês, aquelas pessoas que queiram fazer o que eu fiz, limpe o ambiente de casa de tudo que é quadro, tudo que é coisa de sandalhada, tá? Não, mas eu comprei em tal lugar, paguei uma nota, né? Tá, tudo bem, então guarda, aquilo que eu posso falar, né? Não posso falar nada. Você faz o que você quiser com suas coisas, né? Eu te respeito, você me respeita, nós vivemos. Cinque delle mani sono così, tá vendo? Tudo diferente, tamanho diferente, né? São os pontos divergentes que nós temos, tá? Mas, Ana, pessoal, não vamos generalizar as coisas, cada um tem uma maneira de agir. No momento, Luiz de Mato não tinha despertado, tinha desconhecimento daquele local, por isso ele foi armado. Ok. Senhor Benito, a minha saúde está debilitada. Ué, mude hábitos alimentares, mude os pensamentos, para de comer açúcar, para de tomar refrigerante, aí começa a mudar. Tem que mudar tudo. Tem que mudar a sintonia da parte da espiritualidade, tem que mudar também a alimentação. E se alimentar em determinados horários apropriados, comer mais cereais, legumes, verduras e frutas. Evitar as carnes, especialmente as carnes vermelhas. Especialmente a carne vermelha, né? Tá. Que puder evitar a carne, evite mesmo. Mas tem coisa que tem que ser substituída, né? Não é muito fácil você criar um ambiente para... Porque tem gente que depois vai chegar no extremismo, né? Chega no fanatismo. A minha filha é uma delas. Tem uma filha que é vegetariana e me enche o saco. Às vezes tem uns problemas que fica debilitado, que ela não come o que devia comer. Nem na parte que ela é vegetariana, mas tem que comer outras coisas. Tem que comer arroz integral, tem que comer frutas. Se ela não come, ela fica comendo só de queijo, outras tranqueiras, é feroz, né? Vou fazer o quê? Mas eu fico falando. Ela vai ser médica ainda. Já pensou? Uma médica vegetariana vai encher o saco dos outros, não vai ser brincadeira. Compra um livro da história de Luiz de Mato para que tenha pensamento errado sobre a tudo do alimento que chegou à razão. Isso fez com que ele despertasse. Bom, as pessoas precisam comprar o livro de Matos. Se você puder colocar o nome, esse livro é vendido pelo Racionalismo Cristão. Vocês podem dar no site do Racionalismo Cristão e vocês vão comprar esse livro, que é a História de Luiz de Matos. Ali está, fica barato. Aí vocês vão saber a história. Agora, tem gente que não quer saber da história de Luiz de Matos, aí não está conversa. Mas quem quiser saber, realmente quer se aprofundar como que a doutrina de Luiz de Matos foi implantada, vocês vão encontrar isso nesse livro. Mas vamos falar sobre este outro aqui, né? Então vamos ver como é que são as condições. Cadê o livro? Eu já perdi até o livro. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Muito bem. Então esse livro, Patrimônio da Humanidade, é a obra praticamente básica da espiritualidade de Luiz de Matos. Na página onde existe a liberdade psíquica aqui, tá?
na página 14 tem a LB Espírita que vocês podem xerocopiar e distribuir, dar de presente para outras pessoas para ajudar as pessoas. É muito simples. Só fazer a limpeza psíquica vai ajudar muita gente. São fenômenos que acontecem toda hora. Bom, eu acredito que as pessoas que queiram fazer dar de brinde alguma coisa, eles entrariam na produção, comprariam 2 livros, eu mando 3. Então pagaria apenas R$ 99,00. Despesa de envio este mês está sendo, depois no mês que vem já vai entrar, a despesa de envio vai ser computada, tá? Para fazer a compra, benitobifano@hotmail.com, depósito do Banco Bradesco, a conta está aí. Agência 0104, conta poupança 101-35060. O telefone é 11 3721-2577. 3721-2577. Então, vocês podem fazer essa encomenda. Os livros que nós tínhamos que foram encomendados, hoje de manhã já foram despachados, não tem nada pendente aqui, tá? Tudo já foi aqui. Quando chega o pedido, no máximo no dia seguinte, é despachado, tá bom? Então, nos ajuda a divulgar a espiritualidade, que investir em conhecimento é a coisa mais barata que se tem neste mundo, tá? Então, soltanto questo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nós já estamos com 45 minutos no ar. Ok, deixa eu ver. Compro o livro de História de Mato, Valdemar Polito. Valeu, senhor Benito, eu gosto de trocar informações, pois assim aprendemos mesmo com divergências. Claro, do diálogo, da conversa franca entre nós, o respeito que tem um pelo outro, que vem à luz. Do contrário, não é. Agora a discussão não vem à luz, não. Porque da discussão cada um quer impor o seu ponto de vista. Nós podemos discordar de tudo, de muita coisa, mas devemos fazer de tudo que a pessoa possa ter respeito pelo que a pessoa está falando. Se ela está falando aquilo com sinceridade, por que não podemos respeitar, mesmo que ela esteja errada? Não tem problema nenhum. Porque um dia nós pensávamos assim, hoje pensamos diferente. Hoje eu posso pensar assim, amanhã eu posso pensar diferente. Porque a luz, quando vai se fazendo na nossa alma, ela vai ligando, então ela muda determinadas opiniões. Às vezes pode me dizer para mim, mas você, um ano atrás você pensava dessa forma. Sim. Tinha coisas que um ano atrás eu pensava dessa forma. Hoje eu penso diferente. Porque a minha mente foi se abrindo. Não é que a situação mudou. A situação é a mesma. Mas a minha mente, dentro do conhecimento, chegou a entender que tal coisa não é prejudicial. Muita gente fala, não, isso é imortal, isso não pode. É o pensamento de cada um. Quando você não tem conhecimento, você define que tal coisa é errada. E dentro do contexto da vida, você pode entender que isso não é errado. E aí você acaba fazendo coisas que outros não fazem. Aí você está se direcionando pelo seu livre-arbítrio, pelo seu pensamento, pela sua consciência, entender que aquilo que muita gente fala que é errado, você diz que não. Está certo? E aí você se libera das culpas. Você se liberta das culpas. Não se torna colpevole. Muito bem. A Maria Lúcia colocou benitofano@hotmail.com para saber o que se escreve. Zeni Zaraiba. Senhor Benito, você mesmo disse que a Bíblia foi escrita por Deus. Como somos sua imagem e semelhança, somos Deus também. Como esse tipo de livro pode ser profano? Então eu vou repetir o que eu disse, o que eu falo sempre sobre a Bíblia. Nós somos seres humanos. Vivemos uma vida humana, terráquea. Mas nós somos espíritos. Tudo espírito é Deus. Então, se o homem, o ser humano, escreveu a Bíblia foi escrita por Deus, foi escrita pelo homem. Só que ele é terráquea. Ele é algo que foi escrito aqui no mundo, não veio do mundo espiritual. É aqui aqui onde nós vamos ter aqui na página aqui da... Cadê o negócio aqui da introdução? Deixa eu achar o negócio, que sumiu aqui. Aqui, por exemplo, na introdução aqui no livro, aqui, você vai encontrar o seguinte. Muito se vincula o tema espiritualidade à religião. Equívoco que vem ocorrendo geração por geração. E distancia cada vez mais a humanidade do verdadeiro entendimento do fenômeno de espiritualidade. A espiritualidade é criação primária e natural. Ela foi criada antes do mundo existir. Então a espiritualidade ela é permanente, ela vem do universo. A religião é obra humana, terrena, sendo completamente separadas uma da outra. Então a religião é obra humana que o homem inventou. Agora, quando eu falei a palavra que, quando as pessoas falam que ali está a palavra de Deus, eu falei que estava assim,
Porque como o homem é Deus, então está a palavra do homem. Então está certo. O que se diz que foi escrita por Deus, tá, mas não pela inteligência cósmica, foi escrita pelo homem. Então o homem, ele é falho. Ela foi escrita, reescrita, foi alterada, eles modificam, depois quando eles viram que tem que fazer um negócio grandioso, falaram, vamos colocar o dízimo aqui, né? Para nós mandar dinheiro para Deus, porque Deus está precisando de muito dinheiro. Aí colocando o dízimo lá na Bíblia, é fim de papo. Né? Só uma coisa da vida, que coisa possiamo fare? Oceano, grande fogo, é luz, energia, e não é material. Perfeitamente. O oceano diz, o grande fogo é luz, energia, e não é material. Nós somos todos os espíritos. Até a força criadora é espírito. Até a inteligência cósmica é o espírito. Evoluidíssimo, mas é um espírito. Nós caminhamos para isso. Né? Agabito. Muito bem. Viviane Belfort. Como é que vai, Viviane? Tudo bem? Seu Benito, uma pessoa grávida pode ficar obsedada? Claro! Claro! Ela já fica obsedada desde a engravidação lá. Dependendo da maneira que ela ficou grávida, ela já está obsedada desde o começo. Por que não? Uma pessoa, ela é dirigida por pensamentos. Uma pessoa grávida, obsedada, é um sacrifício do cacete para o espírito aguentar ficar naquele corpo lá para esperar para ela dar a luz, né? É um sofrimento danado. Qualquer pessoa pode ficar obsedada. Não tem esta ou aquela outra. Qualquer pessoa. Bom, Valdemar Paulinho. A influência Anunnaki extraterrestre, como fica isso? Não fica nem deixa de ficar. Não existe. Né? Se você gosta de extraterrestre, eu não gosto. Já pensou que depois tudo feio para chuchu? Já pensou você casar com uma extraterrestre? Aquele negócio com brilho, com aqueles olhos esbugalhados? Tá frito. Né? Tudo brincadeira. Isso não existe coisa nenhuma. Existem outros países que ficam lá nos planetas dele, não podem ajudar em nada nós precisamos ajudar nós mesmos aqui. Nós sabemos como fazer as coisas. Basta usar a inteligência. Paulo Jorge Santos, tomai todas as... Paulo Jorge da Conceição, santo. Toma todas as mulheres que não se deitam com homens e tomai para elas, não entendo, para um estupro, obra humana. Eu não entendi, eu não sei onde que tirou esse negócio aí, que tomar coisa não deixou de tomar, vamos deixar rolar aí. Não entendi muito bem como é que foi o negócio lá, só sei que aqui está número 31, não sei o que seria o número 31, só se for que está na Bíblia, nesses livros por acaso. Então, ninguém tem que tomar nada. Uma só já está ótima. E tem que conquistar também. Né? La conquista delle donne. Se vuoi che te lo dico come si fa questo? No, non te lo dico, no. Grazie, boa noite a todos. A Bíblia foi modificada por várias vezes e agora está sendo mais ainda porque cada pastor estará divulgando a sua maneira, por isso existem várias religiões e igrejas. Perfeitamente. Paulo Jorge, está na Bíblia. Bom, o que está na Bíblia eu não discuto. Porque na Bíblia só tem tranqueira. Então eu não vou ficar discutindo o que está na Bíblia. Isso não me interessa. A Bíblia, para mim, eu rejeito e fim de papo. Para mim, ela só serve para colocar numa cadeira. Quando uma cadeira está baixa, aí colocar a Bíblia para colocar uma criança para ficar mais alta. Só para isso que está eventualmente serve. Tá? A Bíblia, mas quem quiser estudar é um livro histórico. Um livro que tem tantas incoerências. O promotor Samuel Damenin, da Califórnia, em 1941, disse o seguinte: a Bíblia é um livro perigoso. É um livro que cria animosidade entre a família, é um livro que deve ser proibido na nossa nação. Isso foi o promotor Samuel Damenin, em 1941, nos Estados Unidos, na Califórnia. Tá, tudo bem. O que acontece com o espírito que está no astral inferior e não consegue retirar energia ou vitímica dos encarnados, ele atrofia ou o quê? O espírito do astral inferior morre e precisa da energia das pessoas vivas. Então ele fica acompanhando as pessoas, se torna um vampiro, sugando a energia anímica das pessoas vivas e se tornando um obsessor. O cara que bebe, o espírito desencarnado acaba bebendo junto, o cara que fuma, o espírito desencarnado é a mesma coisa, então, enfim, o cara que está jogando, o espírito desencarnado está junto com o jogador, o cara que está no campo de futebol torcendo pelo São Paulo, pelo Palmeiras, também ficou obsedado, o espírito inferior sugando a sua vida anímica, então cada um desse está ligado ao vício, está frito e enfarinado. Ecco. Muito bem, vamos fazer a limpieza psíquica, estamos arrivando alla fine del programa. Quando sou Benito, eu que imaginava como era Deus,
velhinho, com uma barba punha, né? Sarava, ótimo, senhora Dona Glauciana. Muito bem. Então vamos fazer a limpeza psíquica. Ela chama de coisas per domani. Então toda terça e quinta estamos no ar com o programa Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Esta semana, ótimo, já termina essa bagunça de carnaval, ainda vai ter algumas coisas nesse fim de semana, especialmente na Vila Madalena, mas aí acaba. Aí nós vamos começar a trabalhar, tá mais tranquilo para fazer as coisas, né? Por enquanto a magia negra ainda está burilhando, está embralhando tudo, né? Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Que tenham todos uma boa noite. Agradeço a presença, a colaboração da Luciana foi ótima hoje, isso que é bom. Cada vez a gente vai aprendendo e outros irão nos ajudar nesse trabalho grandioso, respeitosamente, como de costume, com todo o respeito. Namastê.